Oi, gente, eu sou a Gabriela, da Liga de Ginecologia e Obstetrícia da FRJ, e hoje, junto com o Lucas e com a Isadora, a gente vai falar sobre gestação e Covid-19, que é um tema que está gerando muitas dúvidas e muitos medos. É importante a gente avisar que, como é uma doença nova, as coisas estão mudando muito rapidamente. Então, a gente vai passar as informações mais atualizadas que a gente encontra nas referências, mas são coisas que a qualquer momento podem mudar novamente. Uma dúvida que surge constantemente é se as mulheres na gravidez e no puerpério, elas devem ser embutidas num grupo de maior risco para contrair a Covid-19. Na verdade, a gente tem pouca evidência científica disso até o momento. Os grandes estudos preliminares, eles apontam que mulheres grávidas e no puerpério, quando comparadas à população em geral, não têm um risco acrescido de desenvolver síndrome respiratória aguda grave. Entretanto, é quase que um consenso entre as grandes sociedades de ginecologia e obstetrícia do mundo que essas mulheres devem sim ser embutidas no grupo de risco. Mas isso não leva em conta, como eu falei, os quadros de síndrome respiratória aguda mais grave, mas na verdade alterações imunológicas que são comumente vividas durante a gravidez e o puerpério, e principalmente baseado nos estudos preliminares e anteriores que a gente tem de outras síndromes gripais que não o Covid-19, em que as mulheres grávidas e as mulheres no puerpério têm sim um desfecho um pouco pior. Como que fica o pré-natal? Nas gestantes com sintomas, as consultas e exames devem ser adiados por 14 dias. Nas gestantes assintomáticas, a gente precisa manter as consultas presenciais, porque é necessário fazer o exame físico, medir a pressão arterial, medir o fundo uterino, coletar alguns exames que são essenciais, e tudo isso para detectar complicações que são comuns na gravidez. Então, a gente tem um mínimo de 6 consultas, que é recomendado pelo Ministério da Saúde, que devem continuar acontecendo, porque isso comprovadamente reduz a mortalidade perinatal. As consultas à distância, utilizando as ferramentas online, elas podem ajudar, servindo para reduzir o número de encontros presenciais. Então, a gente pode utilizar para dúvidas, para checagem de resultados, para discussão do plano de parto e etc. Outra dúvida é se há uma via de parto preferencial nesses tempos de pandemia. O que a gente sabe de orientação das grandes sociedades de ginecologia e obstetrícia do mundo é que não existe uma via de parto preferencial até o momento, salvo em situações bem específicas. Deve-se entender que a via de parto é uma decisão compartilhada e individualizada e que deve atender tanto as demandas maternas quanto as demandas das condições de saúde materno e fetal durante o trabalho de parto. Por isso, a infecção pelo Covid-19 não é uma indicação de abreviar essa gravidez antes do tempo determinado. Além disso, essas mulheres elas podem experimentar um parto vaginal sem maiores complicações, salvo aquelas que apresentarem uma síndrome respiratória aguda grave ou sofrimento fetal, e por isso devem realizar um parto instrumentalizado para abreviar o período expulsivo. As cesarianas de emergência elas estão indicadas em casos de choque circulatório e de sofrimento fetal agudo. E uma grande recomendação que é feita por basicamente todas as sociedades é que deve-se evitar o uso do parto na água, devido aos seus grandes problemas de transmissibilidade da infecção, tanto para profissionais de saúde quanto para o bebê. Uma outra dúvida que surge é com relação à ocorrência da transmissão vertical. Algumas evidências sugerem a possibilidade de transmissão vertical de Covid-19, o que significa a transmissão dessa doença da mãe para o bebê ainda durante a gravidez. Em alguns casos, foram observadas ao exame sorológico imunoglobulinas M, o que revela a infecção do feto. Entretanto, ainda não pode ser dimensionada a proporção em que a transmissão vertical ocorre, nem mesmo a relevância que isso tem para os recém-nascidos. E quanto ao aleitamento materno? Bom, se essa mulher ela tiver sem sintomas, o aleitamento materno deve ser realizado normalmente, porque a gente sabe da importância do aleitamento para o desenvolvimento infantil. Se ela estiver apresentando sintomas, ele poderá sim ser mantido, desde que a mulher ela apresente um bom estado clínico, não esteja grave, e que o recém-nascido ele também não seja de maior risco, como por exemplo um prematuro. Então, vai poder ser mantido de acordo com a preferência da família e em uma discussão com a equipe dos benefícios e riscos dessa manutenção. Se for optado por manter o aleitamento, a gente pode realizar pela via direta ou indireta. Na via direta, a mãe ela oferece no seio normalmente ao seu filho. A gente precisa tomar os cuidados da higienização das mãos
e do uso de máscara. A máscara, a mãe deve evitar falar, tossir ou espirrar enquanto estiver utilizando, e se isso acontecer, deve trocar a máscara. Na via indireta, a mulher ela pode ordenhar o seio. Obviamente, é necessário realizar a higienização das mãos. A gente faz a ordenha, que de preferência é feita a ordenha manual. E o leite ele pode ser ofertado por um cuidador que não tenha sintoma, a criança utilizando uma xícara, um copinho ou uma colher.